Nota introdutória. No início de 2008, a Carla Ferreira Borges, diretora do jornal Meios e Publicidade, lançou-me o desafio de escrever artigos sobre as alterações dos média na área digital. Aceitei o desafio com a condição de os publicar no blog cybertransistor.com, como forma de garantir a interação com os leitores e manter um arquivo digital vivo. Ao longo destes 3 anos fui arrumando em texto ideias, reflexões e análises para o Meios e Publicidade e para o cybertransistor.com. Ao fim destes anos, percebi que valia a pena compilar, arrumar e atualizar estes textos e fazer este livro porque há serviços online que facilitam e simplificam muito o processo. Decidi para tal, recorrer aos serviços do Lulu.com que permite a publicação em formato papel e em formato eletrônico, e-book, e uma distribuição mais abrangente. Assim, a decisão de fazer este livro foi espontânea e a sua publicação instantânea. Decidi doar todos os lucros deste livro à CERC de Lisboa, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, porque no dia a dia frenético que muitos de nós vivemos nos esquecemos que há pessoas, crianças ou adultos, que por diversos motivos encontram maiores dificuldades de se adaptar à nossa sociedade e há muitas instituições como a CERC que têm como missão uma vida melhor a estas pessoas. A evolução tecnológica e a nova era digital podem também ajudar muitas das instituições a evoluir, a adaptar-se ou simplesmente expressar-se. Nós como cidadãos podemos dar o nosso contributo nesta missão social e de solidariedade. Esta foi uma das formas que encontrei de dar um contributo, e para as que comprou ou leu este livro, também me está a contribuir nesta missão. Agradecimentos. Agradeço a todos aqueles com quem tive oportunidade de trabalhar, debater e refletir as alterações que a tecnologia, as telecomunicações e os novos mídia estão a provocar nas sociedades. Mas, quero deixar um obrigado especial a Carla Ferreira Borges por me ter desafiado a escrever no Meios e Publicidade, cujos artigos foram o primeiro embrião deste livro. A administração da Controle investe a todos os elementos da equipa da Dires pela confiança, empenho e dedicação ao trabalho de gestão de mudança ao longo destes últimos. A Ouro e Pego, amigo e grande profissional da comunicação que admirou a nós e que aceitou o prefácio deste livro. Obrigado Nuno Ribeiro, Lisboa, 5 de janeiro de 2011. Prefácio por Rui Pego. Um mundo em permanente transformação, particularmente no início de uma nova era, produz angústias sociais diversas, perplexidades econômicas várias, equívocos empresariais fatais, com impactos aterradores no plano individual e na forma como nos habituamos a relacionar. É disto que nos fala o livro de Nuno Ribeiro. Protagonista e espectador atento das transformações que temos vindo a assistir, ele sistematiza, numa linguagem acessível, a tremenda complexidade dos processos de reorganização das empresas e dos negócios, sem nunca se deixar tentar pela ideia confortável do definitivo. Diz mesmo, no primeiro capítulo, que pretende refletir os desafios e realidades que hoje vivemos, mas amanhã tudo pode mudar. No olho do furacão, a indústria de mídia tradicional tem desenvolvido iniciativas, nem sempre é da forma mais acertada, é verdade, mas tem tomado decisões com algum alcance estratégico, que tem permitido reconverter modelos de produção, muitas vezes ainda de forma tímida, e adaptar-se às exigências da realidade atual. O ambiente digital em que nos movemos e, sobretudo, as alterações dos padrões de consumo de mídia exigem dos meios tradicionais, rádio,
televisão, imprensa, um esforço suplementar para se adaptarem a um universo multiplataforma, com vista a capturar os diversos públicos que, progressivamente, têm vindo a deslocar a sua atenção e preferências para novos suportes, contactando os meios tradicionais e os novos média de modo integrado. Esta nova realidade coloca a oferta de conteúdos, preferencialmente diversificada e diferenciadora, no centro do negócio, com valor estratégico para drenar múltiplos segmentos de consumidores, cada vez mais exigentes, tornando absolutamente indispensável a multiplicidade de suportes de distribuição. Assim, a reformulação dos circuitos de produção, simplificando o fluxo de conteúdos entre plataformas, a reestruturação da organização do trabalho e o recrutamento de novas competências, são fatores decisivos para produzir uma resposta adequada aos diferentes públicos que, embora alguns preservem ainda hábitos de consumo tradicionais, temos de novas necessidades. A velha relação entre emissor e receptor esfrangalhou-se. Embora muitos de nós ainda ouçam rádio, no rádio, vejam televisão, no televisor, e não resista a uma intimidade como o papel de jornal, o estatuto do receptor está a evoluir para o centro do universo mediático. É ele quem escolhe os emissores, de notícias, de entretenimento, que pretende, quando deseja, no horário que mais lhe interessa. Produz os seus próprios conteúdos, UGC, User Generated Content, e disponibiliza-o sem necessitar de qualquer autorização. Produzir conteúdos próprios ou participar nas programações não é novo. A rádio construiu, desde sempre, conteúdos com os seus ouvintes. O que é novo é a capacidade do receptor/consumidor publicá-lo sem recorrer a centros de emissão institucionalizados. Vivemos num mundo em que os jornais usam áudio e vídeo. Os telemóveis tocam música, são verdadeiras centrais de informação. Tablets são fontes inesgotáveis de informação e entretenimento. Em que imagens da rádio abrem jornais televisivos. Isto é, conteúdos com origens diversas convivem no mesmo ambiente digital, disputando a atenção dos consumidores, o que tem vindo a alterar de forma consistente os hábitos de consumo. Tendencialmente, cada vez menos pessoas se deixarão ficar sentadas na margem a ver o rio passar. Cada vez mais pessoas passarão a preferir o lago, para citar a imagem feliz de Christian Nielsen, quando se refere à programação linear e à concentração de conteúdos para descarregar. A confirmar-se o que parece ser já muito mais do que uma tendência, cada vez mais pessoas consumirão de forma não tradicional. 33% dos consumidores internet escutam rádio ao mesmo tempo. A rádio, de resto, é o meio tradicional mais forte em todos os estudos sobre multitasking e fonte. Lavas. Definitivamente, neste nosso tempo, os meios tradicionais já não os ouvem, veem ou leem apenas, e cada vez menos, nos aparelhos habituais ou no papel. Expandiram-se para outros territórios. Ganharam uma nova vida. Rádios, televisões e jornais tenderão a fazer convergir os seus conteúdos para outras plataformas e outros suportes, de modo a disponibilizá-los anivere, com claro prejuízo para o prime time, em desvalorização acelerada, levando os consumidores a tropeçarem no que produzem. Cada vez mais, será a capacidade para convergir, com outros meios, distribuir, em suportes múltiplos, e diversificar, conteúdos, que tornará os grandes produtores, os velhos emissores de notícias e entretenimento, relevantes. E esta evolução será tanto mais rápida quanto mais depressa se encontrar a solução adequada de medição. Esta será a questão essencial do mercado, nos próximos tempos. O que o mercado vai querer saber é quanto é que vale cada conteúdo nas diversas plataformas e suportes. E nenhum dos instrumentos de medição disponíveis resolve o essencial.
Medir conteúdos, na sua distribuição linear e nas diversas aplicações, que é exatamente o que o mercado exigirá saber. Um dia, quando o negócio do lago, de conteúdos, se impuser ao actual rio, da programação linear, ou quando o mercado determinar que os dois coexistirão, somando-se, encontraremos uma solução. Nos últimos 20 anos mudou tudo, ou quase. Mudou a forma como se produz. Mudou a forma como se distribui. Mudou a forma como se consome. A inovação tecnológica não parará de nos surpreender e contribuirá fortemente para acelerar o processo de convergência de meios e a integração de conteúdos. Mas, no essencial, a questão tecnológica está resolvida. Resta saber se as empresas, neste conturbado período de transição, terão capacidade e inteligência para reconverter profissionalmente as pessoas e alinhá-las com as novas exigências. Também neste nosso tempo, são as pessoas que vão fazer a diferença. O nosso principal problema pode ser, como diz Nuno Ribeiro nas suas notas finais, a inércia e a dificuldade em adaptar e reorganizar as empresas, dotando-as de capacidades para responderem às novas realidades e desafios empresariais provocadas por mudanças abruptas. A inércia, a incapacidade para mudar de vida, pode ser mesmo a nossa perdição como indivíduos, uma fatalidade para as empresas e para os países. Neste caso, não resisto a contar aqui uma história que ouvi uma vez a minha couto. Um dia, ele encontrou 2 miúdos sentados no muro. Perguntou a um deles: "O que é que estás aí a fazer?" Ele respondeu: "Nada. E tu, o que estás a fazer?" Perguntou ao outro: "Estou a ajudá-lo." Nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos ver os sinais, a crescente utilização da net, os telemóveis última geração, os automóveis equipados com rádio zip, em que se ouve o que se quer, o crescimento do gado, a explosão dos tablets, on-demand, como uma conta de excêntricos em não fazer nada. Podemos continuar sentados no muro, como os miúdos da história de Mia Couto, mas estaremos sentados em cima de 2 certezas. Este nosso tempo varrer-nos-á com a facilidade de um tsunami e arrastará consigo, na enxurrada, o muro que nos serve de abrigo. Os muros da história também caem, como sabemos. Rui pego. E amanhã tudo pode mudar. A entrada numa nova era, como é o caso da atual era digital, não é pacífica, do ponto de vista empresarial, social, econômico e nem mesmo a nível individual. Os impactos são enormes e assistiremos a alterações profundas a todos os níveis. Os líderes de hoje dificilmente serão os líderes desta nova era. Assistiremos ao desmoronar de empresas e a grandes alterações comportamentais individuais com impactos significativos no. Uma das indústrias no epicentro destas alterações é a indústria dos média e os modelos de negócios sofreram alterações que mudaram para sempre os modelos, distribuição e consumo. Os processos de mudança e de reorganização são sempre complexos e, neste momento, temos o desafio em perceber esta nova realidade. Em meados dos anos 90, com a explosão das startups tecnológicas e das capitalizações bolsistas tornadas .com, houve uma corrente de pensamento que alimentou a ideia de uma mudança radical que não era possível ser explicada pelos modelos econômicos e lógicas de gestão empresarial tradicional. Afirmavam que estávamos numa nova economia. Esta percepção de que estaríamos a viver uma nova lógica econômica e que obri econômicos foi criada pela incompreensão de estarem a nascer novos mercados e indústrias tradicionais. Exemplo: publicidade digital na indústria dos mídia, ou mesmo novas indústrias como é o caso da indústria dos videojogos.
Em 2000, com o colapso de muitas empresas tecnológicas provocado pela insustentabilidade econômica das mesmas, foi claro para todos que os modelos econômicos e as lógicas de gestão se mantinham inalterados e válidos. Quando tudo parecia estar claro, Chris Anderson, diretor da revista Variety, lançou a confusão com 2 livros. Cauda Longa, 2006, e Grátis, 2009. Cauda Longa assenta na teoria de que um bem produzido e distribuído digital baixos que permitem a sua rentabilização no longo prazo, o que o levou à construção de uma segunda teoria, em que a abundância levará a que tendencialmente os produtos serão grátis. As alterações a que hoje assistimos provocaram um choque tecnológico oposto da produtividade e a descida dos custos de distribuição como impacto direto. Mas, como sempre, não há almoços grátis. Por isso, Chris Anderson cometeu erros básicos de análise econômica e ignorou a capacidade das estratégias de gestão e marketing de influenciar o comportamento dos consumidores. Esqueceu-se também do contínuo aparecimento de novos mercados/ecossistemas e de novos dispositivos de consumo de mídia. As suas teorias já foram alvo de críticas na comunidade acadêmica, sendo amacaba pela professora da Harvard Business School Anita Elberse. Para os gestores e economistas, os desafios são cada vez maiores. Todos os dias surgem novas realidades a um ritmo cada vez mais acelerado. Este livro pretende refletir os desafios e realidades que hoje vivemos. Mas amanhã tudo pode mudar. E em gestão da mudança na era digital. Atualmente, quase todos os negócios são digitais. Para algumas organizações, a digitalização dos seus negócios foi e ainda é o maior desafio do ponto de vista de gestão da mudança. Umas foram pioneiras, outras apanharam o comboio e outras resistiram até não poder mais, e leia-se não podem mesmo. Mas, todas acabaram por render-se ao chip, às redes, à base de dados, ao data center, ao comércio eletrônico e à publicidade online. A era da digitalização abriu novos horizontes, mas também mudou muitos paradigmas em praticamente todas as indústrias. Das mais pequenas às maiores empresas, a obrigatoriedade de uma redefinição dos modelos econômicos e de gestão revelou-se mesmo um fator determinante para os bons resultados. Veja-se o caso da gigantesca Kodak, que teve de abandonar o modelo que seguia há anos para se adaptar à fotografia digital. Mas se para a indústria da fotografia esta mudança já está numa fase avançada, na indústria dos média e entretenimento parece ainda estar no início. A internet abriu o apetite para o consumo de conteúdos aos mais variados públicos, captando mais e novos leitores, espectadores, utilizadores, etc. O mercado passou a ser o mundo. O que diferencia os projetos globais é o facto de quererem ser cada vez mais neste ponto que incide a oportunidade dos média tradicionais, pois os conteúdos de proximidade, a credibilidade local e o idioma são inequivocamente fatores-chave de diferenciação, e já levaram muitos players internacionais a traduzirem-se, como é por exemplo o caso do Portal como as várias operações em diversos países. A adaptação a esta nova realidade quer-se rápida, numa altura em que não param de surgir players nascidos com a digital, com modelos dinâmicos de gestão e com capacidade de mudança permanente. Por que é que projetos como YouTube ou Alast.fm não foram criadas por uma estação de televisão ou de rádio? Simplesmente porque nenhum dos meios tradicionais tinha percepcionado um meio digital com este potencial. Muitos disseram: eu não acredito na internet, quando na realidade não era uma questão de fé, mas sim de visão. Muitos por inércia, outros por falta de competências e conhecimentos nas suas equipas ou pelo de canibalização ficaram criativamente cegos na utilização destas novas plataformas.
Esta mudança na adaptação aos novos paradigmas ainda está no início. Refiro-me concretamente, neste contexto, à boa gestão da multiplicidade de dispositivos onde os conteúdos podem ser forma como são disponibilizados aos consumidores. Parece simples, mas é tudo menos isso. É precisamente a abordagem simplista que condena muitos à partida. Veja-se o caso da rádio, que é, na minha opinião, o meio que temos de mais próximo da internet, pelo seu poder de síntese na forma de comunicar, imediatismo e interatividade com o ouvinte, onde o telefone é desde sempre o principal canalizador para que os ouvintes sejam. Isto reitera o conceito de UGC, User Generated Content, que não é novo nem sequer foi criado pela internet, esta apenas o batizou. Os maiores sucessos da história da rádio foram programas que promoviam a interatividade e a criação de conteúdos pelos ouvintes, como por exemplo, Quando o Telefone Toca, Passageiro da Noite e ainda hoje Fórum TSF. Recordo-me que nos meus tempos deles eu deixava programas como o Todos no Topeiro Kenstock da rádio comercial a gravar para uma cassete enquanto ia para as aulas. Hoje, subscrevo podcasts, áudio, vídeo e newsletters. O que mudou de fato foram as possibilidades tecnológicas. Hoje, temos acesso permanente aos conteúdos no computador, telemóvel, PlayStation, iPhone, iPod, iPad, Kindle, entre outros. A indústria da distribuição também sofre do mesmo receio da canibalização, continuando a alimentar a guerra dos formatos DVD, DVD Blu-ray, quando já é claro que o que vai prevalecer são os downloads e o streaming temporário e a pedido. Quem percebeu claramente esta tendência foi a Apple, ignorando todas as críticas à Apple Set-Top Box, relativamente à falta de um leitor DVD, quando há muito já se tinha posicionado no mercado da distribuição digital como iTunes. Nesta nova realidade de globalização e digitalização, seja qual for a indústria, acredito que vencerão os players que tiverem uma maior capacidade de adaptação e rapidez de implementação, tal como Darwin postulou de forma semelhante, noutro contexto. Em certa altura, a sobrevivência dos mais aptos, nem sempre os mais fortes, mas sempre os mais adaptativos. Este movimento nas organizações é importante, não é menos relevante para a competitividade das nações, que está cada vez mais dependente da digitalização das suas indústrias, e mais ainda agora, em tempo de psicose de crise, em que a questão da sobrevivência é de facto uma questão real e prática. E visionários no início da internet fizeram-se muitas previsões sobre o impacto que esta viria a ter na sociedade. À medida que as previsões passavam a ser realidade, foram surgindo várias denominações para o que estava a acontecer e para o que se previa, como por exemplo, Revolução das Comunicações, Autoestrada da Informação, Revolução da Informação e Revolução Digital. O que poucos conseguiram perceber, é que entramos numa nova era, a era digital. Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology, MIT, um dos primeiros e talvez o mais respeitado dos visionários, partilhou as suas ideias no livro Ser Digital, 2. Negroponte explica a base em que assenta a alteração para a era digital. A transformação de átomos para bits. Ou seja, a passagem de muitos negócios do físico para o digital e o impacto que terá nas várias indústrias. Seguiu-se o fundador da Microsoft, Bill Gates, outro visionário e um dos maiores impulsionadores desta nova era, que lançou o livro Rumo ao Futuro, 3. Independentemente dos livros editados, desde muito cedo se percebeu que as novas tecnologias provocariam grandes alterações socioeconômicas. As visões e previsões sobre o futuro criaram expectativas de resultados a curto prazo. Isso provocou aquilo que ficou conhecido como bolha da internet.
Os principais motivos deste atraso na concretização das visões e previsões. A maturação e massificação da tecnologia e o acesso à internet em banda larga previa. As diversas indústrias que viram os seus negócios de átomos ameaçados criaram resistências à mudança, evitando e atrasando as alterações nos modelos de negócio e de operações, o que criou oportunidades para novos players em várias indústrias: música, mídia, retalho, viagens, etc. Hoje, já ninguém tem dúvida sobre o impacto dos bits na sociedade. Entramos na era digital e, à medida que avançamos, tudo se torna mais rápido. Muitas indústrias e profissões vão mudar totalmente ou mesmo desaparecer, e com isso, vão surgir novas oportunidades de negócio, novos mercados e novas competências profissionais. Por exemplo, os mídia têm novos canais de distribuição de conteúdos que criam novas oportunidades para chegar mais facilmente a novos mercados, oferta de novos formatos de publicidade, online, venda de conteúdos e ou serviços. Estes novos canais obrigam a criação de novas competências para analisar e medir audiências, analista e gestor de tráfego, programar campanhas e novas ferramentas, operações de publicidade, etc. A era digital obriga a uma maior racionalidade na gestão das organizações, onde a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante na eficiência da gestão. Já é claro que as organizações tendem a reinventar, que os negócios tendem a ser mais inovadores e que surgiram novos líderes na gestão e na política. Surgem também mais dúvidas existenciais sobre se estamos num novo modelo de capitalismo ou socialismo. 4. E alterações no modelo de negócio dos mídia. A digitalização e a comunicação em rede, IP, Internet Protocol, estão na origem das profundas alterações a que hoje assistimos na nossa sociedade. Todas as indústrias viram os seus modelos de negócios e de operações alterados, mas a indústria que maior impacto sentiu foi a indústria dos média e entretenimento, e estamos ainda no primeiro abalo de um enorme terremoto. Este mundo novo para o setor dos média e entretenimento abre novas oportunidades, mas obriga a uma grande percepção das alterações sociais e econômicas. Algumas destas alterações e impactos foram antecipadas em 1998 pelo ciberfuturologista Chuck Martin no livro Net Future. 5. Nesta indústria, os principais abalos foram, estão a ser, provocados por 3 fatores. Convergência de conteúdos, Web 2.0, redes sociais, fator geracional, cruzamento das gerações. Baby Boomers, Geração X, Geração Y, nativos digitais. E VUM, convergência de conteúdos. A grande causa da alteração de paradigma nos média é a convergência de conteúdos profundos em toda a operação dos negócios de mídia. Produção de conteúdos digitais nos média. Este impacto foi enorme. Pela primeira vez, conteúdos de texto, áudio, imagem e vídeo passam a partilhar das mesmas plataformas, enriquecendo a informação e o entretenimento com conteúdo multimédia. Distribuição e aumento da concorrência. A evolução das plataformas, mesmo as tradicionais, estão a mudar para plataformas de distribuição com tecnologia digital, como por exemplo, DVB/TDT, televisão digital terrestre, e DAB, Digital Audio Broadcast. Por sua vez, os conteúdos estão disponíveis em múltiplos dispositivos. 6. Muitos deles evoluíram e convergiram nas funcionalidades. A oferta de conteúdos aumentou substancialmente e as fronteiras entre os meios de distribuição desaparecem. A tradicional separação de conteúdos está ausente nos meios digitais, onde a rádio e a televisão passam a competir no mesmo espaço por audiências e receita. Para além disso, as plataformas digitais assentes na distribuição IP têm poucas barreiras e de novos players no mercado.
Fragmentação de audiências. As diversas possibilidades à disposição dos consumidores para acederem a uma fragmentação da audiência por múltiplas plataformas e dispositivos, que levou a uma enorme alteração do modelo de consumo e de paradigma ao qual Christian Nissen batizou de o lago 7, onde os consumidores escolhem o que querem, no momento e no dispositivo que querem, terminando com a ditadura da programação e o consumo linear. Fontes de receita. A publicidade tradicional foi durante muito tempo a única fonte de receita, em sinal aberto. No caso da imprensa, a venda em banca e a publicidade eram as duas principais fontes de receitas deste meio. Hoje, a realidade destes média é diferente e dispersa-se por várias plataformas, criando novos mercados de publicidade digital, display, search, branded content, branded experience, branded engagement, in-game advertising, rich media, etc. O negócio tornou-se mais complexo e obriga a alterações profundas nas organizações de mídia, principalmente ao nível tecnológico e de recursos humanos. As plataformas digitais trouxeram consigo a capacidade de medição das áudios, o que representa também uma profunda alteração na forma de gerir e criar oferta. Para além disso, o meio digital criou também a possibilidade de novos modelos de negócio, como conteúdos pagos, exemplo, canais de TV por cabo, TDT, venda de conteúdos online, etc., venda de bens físicos e digitais, assim como serviços nestas novas plataformas. Novos custos. As alterações do modelo de negócio digital obrigaram as organizações a ter estruturas de recursos humanos com novas qualificações e novos perfis. Apesar de, em algumas situações, os custos de distribuição e de produção digital serem mais baixos, e beneficiarem da criação de sinergias na produção de conteúdos entre plataformas digitais e tradicionais. Há, no entanto, algum cuidado a ter na produção e distribuição de conteúdos digitais. Ao contrário da tradicional distribuição broadcast, que tem características de bem público, não obriga a mais custos para fornecer conteúdo a cada consumidor adicional. A distribuição digital tem vindo a assistir a custos cada vez mais reduzidos, provocados pela inovação tecnológica, lei de Moore. Mas custos associados a cada consumidor adicional: largura de banda, espaço em disco, processamento nos servidores e energia elétrica, ao contrário do que Chris Anderson, diretor da revista Variety, tenta transmitir no seu livro, grátis, 8. As teorias que descreve nos livros Cauda Longa, 9, e grátis têm falhas graves do ponto de vista econômico. Estas falhas surgem por confusão de conceitos de movimentos sociais de colaboração e partilha, com gratuitidade, não percepção dos custos reais para alojamento e distribuição digital e pela falta de incorporação da influência do marketing de comunicação na venda de bens físicos e digitais. Por exemplo, o YouTube tem um problema crítico e complexo para gerir, que é o facto de apenas 4% do conteúdo alojado gerar tráfego significativo e com potencial de rentabilidade. Mas, dado o modelo de negócio criado pelo YouTube e outras redes sociais, tem que alojar e servir todos os vídeos que os utilizadores publicarem. Ou seja, tem custos exagerados como alojamento e manutenção de conteúdos que não usam, o que destrói também a teoria de Chris Anderson. A cauda longa, pois, mesmo que existam receitas publicitárias associadas a esses vídeos, os custos de alojamento e disponibilização ao longo dos anos nunca conseguirão ser pagos com publicidade. Mantém-se a velha máxima econômica: não há almoços grátis. Cloud Computing, computação na nuvem/web. Do ponto de vista das organizações, hoje é uma forte tendência para ter os seus data centers fora de portas, para se focarem nos negócios e minimizarem custos em tecnologia.
As resistências relativas à segurança, confidencialidade e fiabilidade desaparecerão ao longo do tempo e os ganhos de produtividade serão um argumento forte. 10. Para os indivíduos, o facto de poderem aceder a aplicações, ferramentas de trabalho, comunicação e entretenimento, e documentos de trabalho ou pessoais a partir de qualquer dispositivo, computador, telemóvel, tablet, etc., passará a ser um serviço vital e natural. Ao nível dos dispositivos, o cloud computing provocará também alterações substanciais, pois passarão a necessitar de menos capacidade de processamento e de armazenam que são realizados pela nuvem, e passarão a ser dispositivos mais básicos e muito mais baratos. IV 2, Web 2.0, redes sociais. A Web 2.0 conseguiu demonstrar o seu potencial através das redes sociais. O crescimento sustentador de audiência do Facebook é prova disso mesmo. As alterações nos dispositivos permitem não só aceder a conteúdos, mas também criar, publicar e partilhá-los, seja através de computadores, netbooks, tablets ou telemóveis. Nos próximos anos, surgirão novas redes sociais segmentadas por temas e grupos dentro das redes sociais generalistas, recuperando o conceito inicial da Web 1.0 de comunidades virtuais em torno de conteúdos, comportamentos, celebridades, etc. Um bom exemplo é a rede social criada em torno do candidato a hoje presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. barackobama.com. Trata-se de um claro sinal dos tempos e da importância das redes sociais na passagem e associação entre as pessoas em torno de um tema, de uma causa, de uma personalidade e de um candidato. IV 3, fator geracional. 4 gerações, Baby Boomers, geração X, geração Y e geração OS, alterar a forma de trabalhar, comunicar e de se relacionar. Os Baby Boomers que tiveram maiores dificuldades na adaptação às novas tech, são hoje fortes aliados da geração Y, filhos ou netos. 11. As plataformas digitais criaram pontes entre gerações. Hoje, é fácil e natural que avós, pais e netos comuniquem através de e-mail, Skype, Instant Messenger, FaceTime e mesmo através das redes sociais. Para além de maior facilidade de comunicação, há maior frequência de contato e partilha de interesses e informações. A internet aproximou todas as gerações porque potencia a comunicação em par real. Nos Estados Unidos, o país onde a cultura digital está mais desenvolvida, a geração dos Baby Boomers que ainda estão na vida ativa profissional em funções importantes, tem contratado jovens recém-licenciados como seus assessores, para os ajudarem a pensar e reformular o negócio como a variável digital. 11. A adaptação das gerações mais velhas às novas tecnologias e a adesão à interna massificação da banda larga e pela melhor usabilidade de dispositivos, aplicações e sites. V. Publicidade online. A publicidade online iniciou-se oficialmente no dia 27 de outubro de 1994 no site da Outvired, atual Vired.com, com a primeira campanha de publicidade, e o também primeiro anunciante online, foi da operadora de telecomunicações americana AT&T com uma campanha de 12 semanas. O banner tradicional 468-60 pixels foi criado pela agência interativa Moeda e Media, que hoje pertence ao grupo Publicis, num contrato que valeu ao Outvired $33 mil. 12. No ano seguinte, o Yahoo mudou o design do seu portal para passar a ter publicidade. Os primeiros anunciantes online eram sobretudo empresas de telecomunicações e tecnologia e os primeiros utilizadores eram os GEs tecnológicos, o que fazia dos sites uma excelente forma de comunicar com os seus consumidores-alvo.
Este foi também um dos motivos pelo qual os projetos editoriais tecnológicos, como a Kinet e Asdinet, tomaram uma dianteira nas audiências e na definição dos novos padrões de público. Assim que as resoluções de ecrã aumentaram, a Kinet definiu novas dimensões que Zetor Leaderward, os que Scraperion Rec. Não só as dimensões mudaram, como também as tecnologias que permitem criatividades cada vez mais ricas, utilizando vídeo, Flash, JavaScript, etc., com possibilidades de otimização das ferramentas de gestão de publicidade online, permitem filtros que garantem uma eficácia que nenhum dos meios tradicionais consegue. Para além de segmentar por regiões, dias, horas, frequência, tipo de conteúdo, permite que sejam criados segmentos de comportamento, behavioral targeting. A publicidade é mostrada em função do histórico de conteúdo aos consumido pelos utilizadores, por exemplo, economia, desporto, tecnologia, etc. O vídeo associado à interatividade que as plataformas digitais permitem, fazem deste um dos formatos com maior potencial, e que estão também a ser estimulados pelos sites com conteúdos vídeo, como o YouTube e os videocasts, podcasts em vídeo, onde a publicidade em vídeo é, sem dúvida, a mais eficaz. A publicidade nos sites e aplicações otimizadas para dispositivos móveis maior crescimento nos próximos anos, estimulada por uma maior largura de banda móvel, 4G Wi-Fi, e pelas novas funcionalidades e potencialidades destes equipamentos, como o iPhone e o iPad. E finalmente, a publicidade nos videojogos é, porventura, a mais inovadora pela possibilidade de, numa campanha, se poder cruzar múltiplos formatos, banners, vídeos e in-game advertising, associado ao cada vez maior número de utilizadores de videojogos e potencialidade, criando cenários que simulam realidades, como por exemplo, estádios de futebol. A complexidade de formatos e possibilidades de comunicação online acrescenta, também as agências criativas e de meios, maior complexidade na definição de estratégias de comunicação e interação com consumidores. Os investimentos nas plataformas digitais continuaram a crescer sustente, não só pelo natural desvio de audiências, mas também pela convergência dos mídia. Videojogos. A evolução das tecnologias de informação permitiu não só o maior acesso em múltiplas plataformas, mas também ao entretenimento. Os videojogos saíram das arcadas e dos salões de jogos para os lares e bolsos, consolas portáteis e telemóveis, dos utilizadores. A indústria de videojogos é das que tem tido maiores taxas de crescimento, na área de mídia e entretenimento, e apresenta maior potencial de crescimento para os próximos anos. Para tentar perceber o porquê desta tendência de crescimento é importante. Mercado dos videojogos, fontes de receita, público/perfil dos gamers, jogadores, publicidade nos videojogos. Vi1, mercado dos videojogos no estudo de mercado Global Entertainment and Media Outlook 2009-2013, realizado pela PricewaterhouseCoopers. 13. A estimativa sobre o volume de negócios gerado na indústria de videojogos foi de 51,4 mil milhões de dólares em 2008, com perspectiva de crescimento para 73,5 mil milhões no ano de 2013. A haver erro nestas estimativas só poderá ser por defeito, pois as recentes notícias apontam para um crescimento cada vez mais acelerado, e tudo indica ser bastante superior aos conservadores 6,9% de crescimento médio anual indicado no estudo da PricewaterhouseCoopers. No ano de 2008, em Portugal, foram vendidos mais de 2,5 milhões de videojogos, 14, ultrapassando pela primeira vez a venda de filmes em formato DVD. Nos Estados Unidos da América, este valor ultrapassou os 268 milhões de unidades, 15, só para 3 plataformas de consola: Nintendo, Sony e Microsoft.
As previsões para 2009 e 2010 continuam a apontar para crescimentos em todos os mercados. 14 mercados analisados: América do Norte, EMEA, Europa, Médio Oriente e África, Ásia e Pacífico e América Latina. A prova deste crescimento em 2009 são as sucessivas notícias de recordes de vendas. Em maio de 2009, o jogo de ação Grand Theft Auto vendeu mais de 6 milhões de unidades em apenas uma semana, com receitas superiores a 500 milhões de dólares, das quais 3,6 milhões de unidades / 310 milhões de dólares foram no primeiro dia de venda, 16. No seguinte mês de novembro, a editora do videojogo Call of Duty Modern Warfare 2, simulador de guerra, Activision, anuncia que vendeu no primeiro dia 4,7 milhões de cópias nos mercados da América do Norte e Inglaterra, gerando, só nestes dois mercados, mais de 310 milhões de dólares e 13 milhões de unidades vendidas no primeiro mês, ultrapassando a Simogrand 14 e 17. Estes montantes ultrapassam largamente os valores de receitas de bilheteira das grandes produções de Hollywood. Um dos catalisadores desta indústria é o fenômeno das redes sociais, onde as editoras Zynga e Playfish distribuem e promovem muitos dos seus jogos e por isso aumentaram a popularidade e utilização dos seus títulos de forma exponencial. Esta popularidade atraiu a atenção dos investidores, tendo sido a Playfish adquirida em novembro de 2009 por um dos maiores editores de videojogos do mundo, 18, a EA Electronic Arts, 19, que pagou mais de 400 milhões de dólares por aquela empresa. Por sua vez, a Zynga foi avaliada em mais de 1.000 milhões de dólares, e a empresa russa de capital de risco Digital SKY Technologies investiu 180 milhões de dólares na Zynga em dezembro de 2009, 20. O Google ainda não revelou quais os seus planos para esta indústria, mas já deu sinais que está atento e que prepara movimentos. 21. Com o registro da patente Web Based System for Generation of Interactive Games Based on Digital Videos. V2. Fontes de receita. Inicialmente, as fontes de receitas dos jogos eram as moedinhas necessárias para jogar na consola estacionada nas arcadas e salões de jogo. As variáveis de negócio / rentabilidade estavam dependentes de vários fatores como a distribuição e localização das consolas que não ir pelos editores. A evolução tecnológica e consequente evolução dos dispositivos permite que hoje as consolas e outros dispositivos estejam em casa ou no bolso, telemóveis e consolas portáteis. Esta alteração radical na distribuição e massificação do consumo de vídeo criarem jogos com novas possibilidades de receita que não apenas a venda unitária de cada um dos títulos. Atualmente, as receitas de um videojogo com características de Mog Massive Multiplayer Online Game podem ser 5. Venda, subscrição de serviços, conteúdos extra, venda de bens digitais e publicidade, in-game advertising. A venda de videojogos já não está só dependente da distribuição física e tem vez mais nas lojas online. Exemplos: Strel, Metabolic, GameTap, etc., e nas App Stores dos fabricantes de consolas e dispositivos móveis, lojas online de venda de aplicações, como a PlayStation Store, VShop, iTunes App Store, Xbox Live Marketplace, OV, etc. A subscrição de serviços muitos MOOC obrigam ou dão como opção a possibilidade de subscrever serviços. O World of Warcraft, por exemplo, obriga a subscrever por €10 mensais o serviço online e conta com mais de 12 milhões de fiéis jogadores, valor que lhe garantiu entrada no Guinness World Records, 22 e 23.
Outro exemplo é o caso dos jogos de futebol online da Power Challenge, Power Soccer Manager Zone, onde os jogadores podem subscrever o serviço de membro do clube, passando a se manter funcionalidades adicionais. Conteúdos extra, do Valuable Content, a possibilidade de compra de conteúdos adicionais para um videojogo, como é o caso do jogo SingStar, videojogo de karaoke, onde é possível adquirir online músicas para adicionar ao jogo. Bens digitais nos mobile. A existência de bens digitais é a forma que os utilizadores têm de existir, transmitindo a sua personalidade ou a dos avatares criados. A venda de bens digitais é, por isso, uma fonte de receita bastante interessante para os editores. No caso dos jogos online da Power Challenge, os utilizadores podem adquirir para suas equipas de futebol botas, tatuagens, formas distintivas de festejar golos, penteados, barbas, treinadores carismáticos, etc. Publicidade, in-game advertising, a larga audiência que hoje os videojogos conseguem atingir, associada à afinidade temática com determinados públicos, despertou o interesse das marcas/anunciantes para comunicar dentro do ambiente de jogo, transmitindo também maior realismo e envolvimento com os jogadores. Ver Capitão V4 Publicidade nos videojogos. V3, público/perfil dos gamers. Os videojogos estão a chegar a cada vez mais públicos e jogar deixou de ser um prazer ou uma atividade coletiva pela possibilidade de jogar em rede, mas também porque as consolas estão a deixar os quartos dos jovens para ocupar um lugar nas salas e passar entretenimento familiar. O comportamento dos jogadores também mudou. Os MOG transformaram os utilizadores de simples consumidores a contribuintes para o conteúdo de jogo, pois passam a personalizar o ambiente de jogo, que é partilhado por outros utilizadores. O perfil atual dos jogadores, 24, 25 e 26, é maioritariamente masculino, 60%, dos quais 48% são jogadores ativos, jogam mais de 8 horas por semana. Nas mulheres este indicador passa para 29%, tem uma idade média de 36 anos, tem formação superior ou frequência de ensino superior, 50%, rendimento superior à média e forte consumo de novas tecnologias e gadgets, são fortes influenciadores de compra nas áreas de tecnologia, estão ligados à internet cerca de 5 vezes ao dia e jogam online, 60%. V4. Publicidade nos videojogos. A publicidade em videojogos é ainda uma novidade, mas a sua envolvência e resultados estão comprovados por vários estudos. 24, 25, 27 e 28. O nível de atenção à ação de jogo é elevado, e por isso, a publicidade não passa despercebida e é mesmo apreciada pelos jogadores, pois torna o ambiente de jogo mais real. Por exemplo, os resultados da campanha 28 da Zappos.com em 2009 apontam para taxas de eficácia 500% superiores às de uma campanha de televisão. Os utilizadores que viram a campanha tiveram recordação de marca 5 vezes viram a campanha. Aumentou em 56% a percepção positiva sobre a marca/empresa. Os jogadores que viram a campanha têm um elevado nível de recordação durante ativo só conseguir chegar a um nível médio. Há 4 formas de utilizar os videojogos como forma de comunicação. Integração estática, inclusão de marcas na ação do jogo, integrando os seus produtos como elementos do jogo, seja um automóvel, bola de futebol, chuteiras, etc. Videojogos desenvolvidos à medida para uma marca ou produto, como por exemplo um jogo para a promoção de determinados modelos de uma marca automóvel, sendo distribuído por esta em CD-ROM ou Nozzle. Ações de eco-marketing, com ações promocionais no ponto de venda dirigidas aos utilizadores de um determinado videojogo,
para este poder usufruir de desconto especial e barra ou para quem tenha comprado um determinado produto, que seja patrocinador do jogo, ter uma oferta de um bem digital ou crédito extra no jogo. Publicidade dinâmica, distribuída de forma dinâmica dentro do ambiente do videojogo com programação e modelo de distribuição equivalente às campanhas de internet, como número de impressões para serem distribuídos em períodos temporais. As impressões são medidas por tempo. Por cada 10 segundos cumulativos de exposição é contabilizada uma impressão. A contabilização só é iniciada após meio segundo de exposição. Em pessoas e líderes. Sabemos que os recursos humanos são a essência de qualquer negócio. Aquele que ainda é considerado por muitos o melhor CEO de todos os tempos, Jeff Bezos, na sua passagem por Lisboa em 2006, na conferência Fórum para a Competitividade, sublinhou a importância do fator humano na gestão e a necessidade de procurar talento, treiná-lo e desenvolvê-lo. Assumiu que o seu braço direito era o diretor de recursos humanos e revelou que o segredo do sucesso de qualquer empresa é manter os colaboradores motivados, os clientes satisfeitos e garantir resultados para os acionistas. A fórmula até parece simples e eficaz. Por que é que a maior parte das empresas não a consegue aplicar? Porque não é simples como parece. É que para fazer a poção mágica são precisos muitos ingredientes e temperos especiais para cada caso. Na indústria e nos negócios digitais, os recursos humanos são ainda mais um fator diferenciador porque há uma necessidade de entender algo que é novo. E isso só é possível com pessoas que tenham uma forte percepção e conhecimento sobre tecnologia e media da sua evolução ao longo dos tempos e uma elevada componente de cultura digital no SEO. Ge Yang, o cofundador do Yahoo, escreveu em 2029, semações responsáveis, este meio, internet, pode desaparecer tão rápido como apareceu. O futuro da net depende das pessoas tanto quanto depende da tecnologia. Passados 10 anos, o debate já não é a sobrevivência da internet, mas sim a sobrevivência de alguns projetos em detrimento de outros. E a verdade é que se analisarmos as empresas que mais sucesso têm tido na área digital, o fator humano é perfeitamente identificável e até mesmo destacável. Os líderes dessas empresas entenderam o potencial da internet como meio no seu algoritmo de raciocínio mental, a lógica dos negócios digitais sempre presente. A provar isso mesmo, o que mais se destaca é Steve Jobs da Apple, que independentemente das críticas ou dos elogios, tem na sua gênese, o fator digital completamente embrenhado desde os primeiros chips. Jobs entende os média, a comunicação, conseguiu inventar e reinventar a marca Apple tornando-a uma love brand, e obrigou-nos a pensar diferente, que elevou uma atitude, mais do que um slogan. No caso de Steve Jobs, o conhecimento cruzado entre tecnologia, hardware e software, indústria cinematográfica, Pixar, a internet e os mídia, Disney, é hoje bem visível na estratégia da Apple. Há quem afirme que Steve Jobs representa 20% do valor da Apple. E é bem possível que seja verdade, a avaliar pelo impacto do rumor de 3 de outubro de 2008, quando as ações da Apple desceram 10% após ter circulado a informação que Jobs tinha sido vítima de um ataque cardíaco, voltando a recuperar imediatamente depois do desmentido oficial da Apple. Evolução da cotação das ações da Apple na manhã do dia 3 de outubro de 2008 os obedece às eternas interrogações sobre o futuro e o valor das pessoas nas empresas mais do que sinais de viragem da nossa sociedade. Nem todas as gerações tiveram o privilégio de atravessar uma. Nós temos. Até agora, a que tinha causado maior impacto foi a descoberta da eletricidade com toda que se seguiram na vida das pessoas, das empresas e da sociedade.
E, mais uma vez, se não fosse o talento de Edison, quem sabe se não estaríamos ainda todas as escuras? Via política melhorar a eficácia e os resultados das empresas no momento de incerteza que vivemos, é o tema do livro Leadership in Era of Economic Uncertainty, 30, de Rancharan, considerado um dos gurus da gestão atual. Rancharan considera que o fator inovação é um dos fatores essenciais. Numa conferência na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, em março de 2009, David Plouffe, diretor de campanha de Barack Obama, referiu os fatores que levaram à eleição do atual presidente dos Estados Unidos e onde a inovação da comunicação através dos fatores diferenciadores da estratégia de comunicação eleitoral. Os novos modelos de gestão referidos por Rancharan não usam mais do que o caso prático, aplicado à política, que David Plouffe apresentou. Por coincidência, ou talvez não, a revista Fast Company do mês de março de 2009, 31, destacou as 50 empresas mais inovadoras, e o primeiro lugar foi atribuído à equipa Obama, que foi avaliada como uma startup com início de atividade em fevereiro de 2007, quando Obama oficializou a sua candidatura e lançou o site de rede social MiBarackObama.com. Desde o seu lançamento, registaram-se mais de 2 milhões de utilizadores, criaram-se 35 mil grupos de voluntários, planearam-se e divulgaram-se 200 mil eventos. A equipa Obama apostou na tecnologia para comunicar com os eleitores pela rapidez e eficácia que o meio permitia a baixos custos. David Plouffe não escondeu que a internet serviu para criar organizações de base, permitiu aproximar os cidadãos da política, de um projeto no qual muitos se reviram e para o qual muitos contribuíram com trabalho voluntário e dinheiro, quase $1.000 milhões em donativos. Apesar de muitos referirem que foi a internet que elegeu Barack Obama, David Plouffe prefere afirmar que a eleição do novo presidente só foi possível por conseguir passar uma mensagem consistente. Na realidade, a internet foi apenas um meio escolhido desde a primeira hora, por ser poderosíssimo e por estar assente numa comunicação em rede, de cada pessoa para com seus amigos e colegas. Este foi o efeito viral/social que a equipa Obama quis e soube utilizar para fazer passar a dita mensagem consistente para se defender dos adversários, para esclarecer os eleitores e para receber feedback sobre o que se estava a passar no terreno. A gestão nas empresas e na política não são diferentes. Se pudéssemos sentar à mesma mesa Rancharan e David Plouffe, estou certo que teriam muitos pontos em comum, porque está cada vez mais provada que na vida, na política ou nas empresas, a inovação certa, somada a uma mensagem consistente antecipa resultados positivos. X concentração e pluralismo. Se a indústria onde discussão sobre a concentração e regulação nunca foi mídia e entretenimento. Com a convergência de conteúdos provocada pela possibilidade de distribuição digital, 7, parecia óbvio que o desenvolvimento natural dos negócios levaria ao casamento entre empresas de mídia e telecomunicações. E de facto, aconteceu em vários países. O caso mais emblemático e com maior dimensão foi o da fusão da Time/Warner com a AOL em janeiro de 2000, mas, o rebentar da bolha das .com, 32, arrefeceu esta tendência inicial. A fragmentação das audiências e consequente alteração na distribuição dos investimentos publicitários, provocada pelos novos suportes digitais, e a alteração do paradigma de consumo de mídia estão a forçar novos movimentos de aquisição e fusão de empresas de mídia. A legislação também não acompanhou as necessidades impostas pelas alterações de mercado e mudanças de paradigma. 7.
As reduzidas barreiras à entrada de um player de mídia nas plataformas digitais e a necessidade de investigação e inovação passarão a ser importantes variáveis. As alterações de paradigma vão também provocar movimentos de concentração na indústria que permitirá maior competitividade entre grandes grupos, capacidade de investimento em inovação, acompanhamento das tendências tecnológicas e criação de novos produtos. Um dos mais recentes exemplos desta tendência de concentração foi a aquisição da cadeia de telecomunicações Comcast, 33, em dezembro de 2009. Os movimentos de concentração poderão garantir maior competitividade, pois teremos grupos de mídia com maior capacidade de investimento e maiores possibilidades. É por isso natural que os reguladores se tornem mais liberais e deixem a mão invisível de Adam Smith, 34, fazer os naturais ajustes de mercado. Concentração diagonal. As preocupações dos legisladores e reguladores têm sido no sentido de evitar excesso de poder em determinados mercados, analisando e criando legislação para concentração vertical e horizontal, ignorando as interdependências com outras indústrias/mercados. Na nova era digital, a interdependência entre indústrias pode ser determinante para o sucesso operador, pois a posição dominante no mercado pode alavancar a posição no outro mercado, o que dificulta a análise sobre o poder individual de mercado isolado de outras variáveis. Por exemplo, a teoria do monopolista hipotético dificilmente será aplicável para análise. Assim, os legisladores e reguladores têm novos desafios e novas análises econométricas a fazer a interdependência de mercados. Pluralismo. Ao longo dos tempos, sempre houve controlo e tentativas de controlo e manipulação dos média, desde grupos políticos, religiosos e econômicos. As alterações provocadas pela era digital colocam-nos perante novas realidades, como o conceito de cidadão repórter, blogs, microblogging, redes sociais e a possibilidade de comentar e interagir com os conteúdos. São a garantia de que, hoje, é impossível um controle na informação. Nas plataformas digitais teremos presentes todas as correntes de opinião, partilha de informação e respectivas reações. Nicholas Negroponte referiu, em 1995, nas suas profecias visionárias sobre a revolução digital que a combinação de forças tecnológicas e a natureza humana terão um papel mais que lhe criada pelo Congresso. 2. O ajuste e impacto inicial sobre esta nova realidade foi também antecipada. Por aí simplesmente não há maneira de limitar a liberdade de radiação de bit, tal como os romanos não detiveram o cristianismo, ainda que durante o processo alguns dos primeiros e corajosos difusores de dados venham a ser comidos pelos leões de Washington. 2. O fenômeno Wikileaks, concorde-se ou não com a sua forma de atuação, tem gerado notícias pelos quatro cantos do mundo e é um bom exemplo do que Negroponte previa. Está limitada a liberdade é sem dúvida a maior garantia de pluralismo da história da humanidade. Os gigantes mundiais. Hoje, os principais players mundiais na criação e definição dos caminhos futuros na era digital são Apple, Google, Microsoft, Nokia, Sony e Amazon.com. Todos eles criaram ecossistemas, 35, não compatíveis e tentam ganhar a maior cota em vários mercados e submercados em que atuam, e apostam forte na alavancagem de posições entre os vários mercados. Por isso, a diversificação de negócios é vital para conseguirem posições dominantes, mas aumenta fortemente a complexidade na gestão. A gestão estratégica e operacional em cada um dos submercados onde atuam é um fator determinante para garantir o sucesso. Perseguem aquilo a que Warren Buffett apelidou de monopólio de consumidores e portagem na ponte, 36.
sabendo que definir taquesital é por isso, não poupa-me esforços, tempo e investimentos, porque pode não haver prêmio para o segundo, sabendo, no entanto, que haverá alguns mercados onde poderão existir fortes concorrentes. Nesta corrida, um fator determinante é a simbiose entre dispositivos e serviços online, como forma de defender e fechar aos concorrentes a capacidade de entrar junto dos clientes captados. Os consumidores passam a ter barreiras à saída. A integração de serviços entre os vários dispositivos da marca garante maior fidelização e menor elasticidade sobre o preço do lado. Por isso, o objetivo neste momento é conseguir a maior cota em cada um dos mercados e criar efeitos de alavanca entre eles. A concorrência é feroz, a contínua evolução tecnológica associada à possibilidade de entrada de players e as rápidas alterações de consumo de mídia são variáveis importantes e a considerar por qualquer um dos referidos titãs. Seguiu uma breve análise a presença de cada uma das empresas nos mercados e submercados de hardware/dispositivos, software, web distribuição online. Dispositivos/hardware. O Google descontinuou em julho de 2010, 7 meses depois do lançamento, o telemóvel Nexus One. O que foi lançado no dia 13 de maio de 2010, e descontinuado no dia 30 de junho de 2010. Google prepara uma set-top box software, Google TV, que poderá ser disponibilizado em televisores. A Sony será um dos fabricantes a incluir o sistema operativo do Google e respectivas aplicações nos seus televisores. Mediagomeelsoftware que a Microsoft fornece a operadores de cabo Ethernet, para fornecerem serviço de Bluetooth para set-top box e também para as box, Vodafone Casativ. O Google já anunciou que irá lançar o Google Tablet, mas ainda não definiu data. O equipamento será fabricado pela TUC, tal como aconteceu com o telemóvel Nexus One. Software. A Nokia vendeu o sistema operativo Symbian em julho de 2009 à Accenture. Web Apple encerrou o portal de streaming de música 31 de maio de 2010. Tudo indica que a plataforma da Lala poderá ser integrada no iTunes, permitindo o serviço de streaming. A Microsoft encerrou a empresa e plataforma de Ingame Advertising Massive Outdoor de 2010. Distribuição online sobre de cada um dos titãs. Apple, a sua forte imagem de marca, associada à inovação, design, lifestyle e moda, excelente usabilidade do seu hardware e software garantem um elevado nível de fidelização. A Apple construiu um monopólio de consumidores e ultrapassou no dia 26 de maio de 2010 a Microsoft em capitalização bolsa. Está passando a ser a maior empresa tecnológica, 37, e a segunda maior do mundo, atrás da petrolífera ExxonMobil. Se as projeções dos analistas sobre a evolução dos resultados e cotação das ações da Apple estiverem corretas, pode, em breve, ser a maior empresa do mundo. O facto de fabricar hardware e desenvolver software da Apple uma enorme face aos seus principais concorrentes. A venda do iPad está a ser um sucesso ao ponto de se ter tornado o dispositivo de crescimento, atingindo a marca histórica de 3 milhões de unidades vendidas em apenas 80 dias, 38. As vendas do novo iPhone 4 conseguiu também valores impressionantes com 1,7 milhões de unidades vendidas nos primeiros 3 dias e 3 milhões nas primeiras 3 semanas, 39, ultrapassando o iPad. O iTunes é a plataforma central de distribuição de conteúdos, Portageno na Ponte, que anunciou no mês de fevereiro de 2010, 40, ter ultrapassado a venda de 10 bilhões de músicas, dando-lhe assim o estatuto de maior loja de bens digitais, música, jogos, livros e aplicações.
Apple reagiu à entrada do Google nas plataformas de gestão de publicidade, e adquiriu a 41 em janeiro de 2010 e como esta plataforma criou o serviço de publicidade Ad 42. Mas seu objetivo é entrar nas plataformas de gestão de publicidade, Search, Display e In-Game, terá desde rápida no desenvolvimento ou nas aquisições. No mercado de televisão, a Apple tem uma set-top box Apple TV Jobs em fevereiro de 2010 na 43, conferência de 8 do Wall Street Journal referiu que se tratava de um OBA, pois as vendas foram fracas, mas Tim Cook, CEO da Apple, alguns dias depois na conferência da Goldman Sachs sobre tecnologia, disse que sentimos que há qualquer coisa no mercado da TV. Talvez venhamos a apresentar alguma coisa nesta área. 44. Em setembro de 2010, foi relançada uma nova versão da Apple TV, que demonstra que a Apple continua a querer marcar posição nesta área. Google, o popular motor de busca, conseguiu uma cota de mercado impressionante. A sua marca, monopólio de consumidores, ficou em primeiro lugar em 2009 no ranking Brands com uma valorização de 100 mil milhões de dólares. 45. O Google abriu guerra direta à Microsoft como sistemas operativos Android e Android Mobile, Browser Chrome Google Docs, aplicações de produtividade baseadas na web. A grande Kashkov continua a ser a plataforma de publicidade AdWords, portagem na ponte. O Google é líder em plataformas de gestão de publicidade e está em todos os subsegmentos: Search, AdWords, Display, DoubleClick, Mobile, DoubleClick AdMob, e In-Game, AdScape Media. A entrada nos equipamentos móveis, em parceria com Matic, está ainda longe de ser um sucesso em parceria com a Apple, como a integração de serviços Google nos dispositivos da Apple, pode estar em risco por este ter entrado no mercado de telemóveis e estar a preparar equipamentos como o iPad e Apple TV. O Google já anunciou que prepara o lançamento do Google Tablet 46, que será fabricado também pela HTC, e que vai entrar também no mercado das set-top box com a Google TV através da parceria com a Intellivision. 47, software que será disponibilizado em televisores do fabricante nipônico. Tudo indica que, uma vez mais, o Google vai entrar no meio da cadeia de valor da publicidade. O Google AdWords já permite anunciar em algumas estações de televisão, mas, se o software do Google permitir, por exemplo, anúncios no rodapé, independente do canal, e ser programado apenas em função do perfil dos telespectadores, haverá partilha de receita com os operadores de televisão. Até onde e de que forma poderão os reguladores intervir? Como referi no capítulo anterior, novos desafios estão a nascer também para os reguladores. Microsoft. A abordagem da Microsoft é muito focada no software e em conseguir a maior operativo Windows através de quase todos os fabricantes de hardware, dando à Microsoft uma forte vantagem na distribuição do seu sistema operativo em outras aplicações. A aposta no mercado de telemóveis através do telemóvel King, fabricado pela Sharp, foi talvez o telemóvel com menor tempo de existência. Foi lançado no dia 13 de maio de 2010 e descontinuado no dia 30 de junho de 2010. No entanto, a Xbox também disponibiliza aos Internet Service Providers a possibilidade de oferecerem serviços de TV com a Xbox/Media Room 50, como é o caso em Portugal do serviço Vodafone Casativ. A facilidade de integração entre as aplicações Microsoft, seja para utilizadores domésticos, seja empresarial, dá, também aqui, vantagem competitiva para a criação de um monopólio de consumidores e portagem na ponte.
A guerra como a plenos leitores dentre é feita como os Unei como as Uni Nintendo nas consolas de jogos como as box. No entanto, o gigante do software demorou a perceber os passos que tinha de dar na internet e a concretização foi demorada. No mercado web, a Microsoft está presente em todos os segmentos e a parceria com o Yahoo para a integração do motor de busca Bing e venda de publicidade pode ser a aproximação suave para uma oferta pública de aquisição com sucesso, depois da fracassada em 2008, mas, há neste momento mais interessados. A Nokia e o Yahoo formalizaram em abril de 2010 uma parceria estratégica que pode indicar a possibilidade de outro tipo de relação no futuro. 51. A criação do motor de busca Bing e a aquisição do ad server Atlas, depois da tentativa de aquisição da DoubleClick, posicionaram a Microsoft em concorrência direta com o Google, mas com cotas de mercado substancialmente mais baixas. A Nokia é a única empresa europeia nesta luta de titãs. Com elevada credibilidade e notoriedade, a Nokia é também conhecida pela sua cultura de permanente mudança. Mas, esteve adormecida em cima da grande cota de mercado, monopólio de consumidores, demorou a reagir aos touchscreens sendo ultrapassada pela Apple, e, por isso, perdeu terreno no segmento dos smartphones. No entanto, continua a ser o fabricante com maior cota de mercado mundial, cerca de 40%. Hoje, prepara-se para ser uma empresa de mídia, 52, e foca sua atividade na integração de serviços e conteúdos. A venda do sistema operativo móvel Symbian à Accenture, 53, e a utilização de outros sistemas operativos nos seus equipamentos, como é o caso do sistema aberto, Open Source, Maemo no Nokia N900, bem como o anúncio da parceria com a Microsoft mostram uma mudança de estratégia. Ao vistorezer uma importante alavanca nesta mudança de estratégia na qual o número de dispositivos Nokia são um importante catalisador de receitas na Ovistore, portagem na ponte. A recente tentativa de entrada no mercado dos notebooks com o portante booklet foi tímida, tardia e com fracos resultados. Ainda não há notícias de um tablet da Nokia, mas, a acontecer, pode chegar demasiado tarde. A recente parceria estratégica com o Yahoo consiste em 51 fornecer os serviços de mapas e navegação ao Yahoo e a utilização das plataformas de mail e chat do Yahoo aos clientes da Nokia. Como está a aliança estratégica? As questões que se levantam são: será o início do namoro que pode terminar numa OPA ou fusão? E como fica a aliança do Yahoo com a Microsoft? Sony, o gigante nipônico, tem a sua estratégia assente nos dispositivos hardware e nas lojas online, e a sua notoriedade como marca e credibilidade dos produtos é um dos seus trunfos, monopólio de consumidores. As televisões são um importante dispositivo pelas possibilidades de serviços online, onde é possível parceria com o Google. 47, para disponibilizar o seu sistema operativo, poderá ser um catalisador de vendas. A consola de jogos PlayStation 3 poderá posicionar-se também como um media center. Quanto a PlayStation Portable Go, tudo indica que irá evoluir para a PlayStation Pony, consola de jogos e telemóvel, que poderá ser também uma grande alavanca dos vários serviços e vendas online. PlayStation Store, portagem na ponte. O líder da Sony está ainda longe das funcionalidades do líder de mercado, o iPad, como uma cota de mercado residual. 54. É por isso, natural que a Sony relance um novo líder ou descontinue. Amazon.com é a marca de referência em comércio eletrônico, monopólio de consumidores e portagem na ponte, uma posição que atinge pela permanente evolução do seu crime pelo elevado nível de serviço aos seus clientes.
A percepção de que os livros, e o foco inicial de vendas, caminhariam para formatos digitais levou ao fabrico do e-reader Kindle à venda de formatos digitais de livros e Music 3. O crescimento da Amazon obrigou a grandes investimentos de infraestrutura e hoje fornece serviços de cloud computing Amazon Web Services, uma importante tendência dos próximos anos e onde está já muito bem posicionada, portagem na ponte. A Amazon detém o site Alexa.com que analisa estatísticas e evoluções de audiências online, por segmentos, países, etc. Detém também o motor de busca Novicon que está integrado com a plataforma de publicidade ClickTriver. Estes titãs vão marcar os próximos anos, mas, tal como noutras indústrias, nem sempre os poderosos sobrevivem, como alerta o professor Jim Collins no livro Of the Mighty Fall and Some Companies Never Give 55. Notas finais. A era digital vai alterar completamente a história da humanidade, e será a maior alteração que assistimos após a Revolução Industrial. Por estranho que possa parecer, por ser uma era onde a tecnologia terá uma grande predominância, as organizações e os países estarão mais dependentes da qualidade e conhecem líderes do que no passado. A tecnologia estará disponível a todos, e o fator de diferenciação estará na capacidade e criatividade das pessoas em utilizar a tecnologia. Teremos, nos próximos anos, uma aceleração de toda a dinâmica organizacional onde assistiremos à derrocada de grandes organizações e mesmo de países. A grande inimiga que enfrentaremos é a inércia e dificuldade em adaptar a novas realidades e desafios empresariais provocados por mudanças abruptas. Como conclusão, seguimos as principais tendências para os próximos anos. A audiência do meio online e o número de utilizadores das plataformas digitais continuará a crescer e será impulsionada por 3 fatores. A massificação do acesso em banda larga, o crescimento da geração de nativos digitais, a cada vez melhor usabilidade das aplicações existentes vão sustentar o crescimento acesso à rede em múltiplas plataformas, web, mobile, consolas, netbooks, tablets, etc., e o aumento do tempo médio despendido no consumo de conteúdos e serviços online. Consumo online através de dispositivos móveis, telemóveis e tablets. Os novos modelos estão otimizados para consumo, criação e publicação de conteúdos online. O tráfego web gerado e conteúdos criados a partir destes dispositivos vai crescer substancialmente nos amadurecimento da Web 2.0 redes sociais é visível o crescimento sustentado de audiência das redes sociais. E tal como aconteceu nos média tradicionais, estas também vão especializar-se. Surgirão novas redes sociais, segmentadas por temas e grupos dentro das redes sociais generalistas, recuperando o conceito inicial da Web 1.0 de comunidades virtuais em torno de conteúdos temáticos, comportamentos, etc. Cloud Computing, computação na nuvem. Empresas e utilizadores vão passar a utilizar serviços de cloud computing. Os ecossistemas que os grandes players mundiais, Apple, Google, Microsoft, Amazon, etc., estão a criar, estão assentes na nuvem. Ter acesso a toda a informação, em qualquer dispositivo e em qualquer lugar, será um processo de mudança rápido, tanto para os consumidores individuais, como para as empresas, com ganhos enormes em termos de experiência de utilização e produtividade. Publicidade/marketing. A cota de mercado alocada à publicidade e marketing nas plataformas digite fortemente nos próximos anos. O primeiro motivo deste crescimento tem a ver com os já referidos crescimento da audiência e tempo de permanência dos utilizadores que vão, como temos vindo a assistir, a um maior investimento das marcas nos meios digitais.
Mas, nos próximos anos, assistiremos a uma maior preocupação com a segmentação das campanhas, mais cuidado com os targets, reputação e confiança dos meios onde são colocadas as campanhas de publicidade. A segmentação em função do tipo de conteúdo / afinidade e comportamento, behavioral targeting, serão as principais variáveis no planeamento de campanhas. Os formatos mais ricos, rich media, conteúdos patrocinados e publicidade em jogos, in-game advertising, serão os que mais vão crescer. A preocupação das marcas vai aumentar. Estes são formatos onde está trovado o reforço da notoriedade e confiança nas marcas que os usam. Para alguém como eu, que se apaixonou pelos mídia, entretenimento, comunicação e tecnologias, este não podia ser o melhor momento para assistir e participar nesta nova era digital. Nestes tempos de viragem, sinto-me um privilegiado por estar envolvido e a assistir a esses momentos da história da humanidade ao pulsar diário desta era digital, ainda no início. Referências: 1. The Origin of Species, Charles Darwin, 1859. 2. Ser Digital, Nicholas Negroponte, 1995. 3. Rumo ao Futuro, Bill Gates, 1995. 4. Teneve Socialism, Teneve Economy, Virete Kevin Kelly, junho 2009. 5. Net Future, Chuck Martin, 1998. 6. Tracing the Evolution of Consumer Electronics. What's Next? Fast Company, julho 2009. 7. Social Responsibility for Free Opinion Making Trognev Digital Media. Christians.nice, em maio 2007. 8. Grátis, Chris Anderson, 2009. 9. Cauda longa, Chris Anderson, 2006. 10. The Future of the Cloud Computing, at Horizon Dual Perspectives Portfolio Evire, de maio 2009. 11. Evgeny Bomers, Viu Rechapeour Agenda, Silvia Anne Ullet, Laura Sherbin and Karen Sundberg, Harvard Business Review, julho/agosto 2009. 12. EPUB. Une Aventure de 10 ans, Le Journal do Net, 27 de outubro 2004. http://www.jornaldonet.com/0410/041 EPUB 10ans.shtml. 13. Global Entertainment and Media Outlook 2009, 2013. 10. Annual Edition Preservator of Coopers, 2008. 14. Vendidos no ano 2,5 milhões de jogos. JN Jornal de Notícias, 26 de dezembro 2009. http://www.jn.barra página inicial /tecnologia/interior.aspx.de interrogação content underscore igual 145 57 14 15 análises. V. Desgamesneralfof 2008 Su.S. Totals Gamastutra, 26 de janeiro 2009. http://www.gamasutra.com/php/news_index.php.de interrogação story igual 21.968, 16 Grande Theft Auto Ivsets Record Variety, 7 de maio 2008. http://www.variety.com/article/vr11 17 98 51 92.html.de interrogação categoria igual 18 ss igual 1 17 Call of Duty Modern Warfare 2 Side Tobriaxales Recordsnet.com
12 de novembro 2009 http://news.kinet.com/83313-10 18 EAPKIRES Facebook Game Marketplace Forupto $400 milhão Machable 9 de novembro 2009 http://2009-2009-11-09-APKIRES-Playfish-2 Cotação e capitalização bolsista da Electronic Arts Google Finance http://www.google.com/finance.de Q = Nasdaq 3 20 UG Farmville Makers in Garages and Astounding $180 milhão Machable 15 de dezembro 2009 http://12/15/UG-Farmville-Maker-Zinga-180-180 21 Google Midget Toasted Gaming via youtube.net.com 29 de dezembro 2009 http://industry.net.com/tecnologia/10 00 45 43-google-meet-into-hosted-gaming-via-youtube 22 Jogos que se pagam mais de 2 vezes DN 19 de novembro 2009 www.dm.inicio/ciência/interior.aspx.de Content igual 142 46 10 SCKU igual tecnologia 23 um jogo com mais de 12 milhões de fiéis DN 19 de novembro 2009 www.dm.inicio/ciência/interior.aspx.de Content igual 142 46 70 double fusion julho 2007 25 T 2009 O National Game Survey Sandigames Industry.com julho 2007 26 The Profile of the European Video Game Risk 2007 27 Ingame Advertising Market Assessment and Forecast 2014 Screen Digest/Group maio 2009 28 Advertising Effectiveness in an Online Video Environment Frank Magid Associates março 2009 29 Marketing on the Internet Jansin Merma 2000 com prefácio de Jerry Yang fundador do IAO 30 Leadership Inteira of Economics Incertainty Rancharan 2008 31 The World's Most Innovative Companies Fast Company março 2009 32 10 Years After Allobackate.com Bowman Boost Viret 17 de fevereiro 2010 33 G.I. Oficial Vigoto com Cast New York Times 4 de dezembro 2010 34 A Riqueza das Nações Adam Smith 1776 35 Apple Amazon Google Evage Content vs Titans Build Incompatible Ecosystems Marketers Must Rely on an Array of Devices Not Just the Web To Deliver Their Digital Messages Business Week 7 de março 2010 www.businessweek.com/tecnologia/content/mar 2010/TC201000 35 10 19 84.htm 36 Como enriquecer na bolsa com Warren Buffett Buffett David Clark 1999 37 It's Novo Oficial
Apples Novort Mortan Microsoft Business Insider, 26 de maio 2010 http://www.businessinsider.com/apple-vort-mori-microsoft-2010-5 38, Apples Extreme Pad Sim 80 da Apple, 22 de junho 2010 http://www.apple.com/pr/library/06/22 39, iPhone 4 Salestop 1, 7 milhão Apple, 28 de junho 2010 http://www.apple.com/pr/library/2010/06/28 iPhone.html 40, iTunes Store Tops 10 bilhões Songs Sold Apple, 25 de fevereiro 2010 http://www.apple.com/pr/library/2010/02/25 iTunes.html 41, Confirmed. Applebus 4 Wireless Paint Content, 5 de janeiro 2010 www.paintcontent.org/article/419-bus-4-wireless/42 IAD http://advertising.apple.com/43 D8 TV Job Saltings Digital http://d8.alpings.com/speakers/steve-jobs/44 Apple Coaching Cook We have no interest in Beijing to market http://www.businessinsider.com/live-apple-team-cook-at-conference-2010-2 45, 2009 Brand Valuate 11 Brands agosto 2009 www.brands.com/upload/brands.com/upload/brands-report-upload/brands-complete-report-29.pdf 46, Google and Working on Chrome Tablets Gizmodo, 2 de janeiro 2010 www.gizmodo.com/543 16/google-and-working-on-chrome-os-tablet 47, Google and Partners Active Photo de New York Times, 18 de março 2010 www.nitimes.com/2010/03/18/technology/18web.html 48, Kim Microsoft, 18 Kinrip 30 de junho 2010 www.kinrip.com 50, Microsoft Media Microsoft junho 2007 www.microsoft.com/mediaron/vatismediaron.aspx 51, Nokia Ambiao Tobringe Integrated Web Services to Millions of Consumer Salon de Tevoro de Nokia, 24 de maio 2010 http://www.nokia.com/press/press-release.de-neves=41 82 61 52 Nokia Plantorule Tevoro de Fast Company setembro 2009 www.fastcompany.com/magazine/138/iPhone-envy-io-must-jonking.html 53,
Accenture Buissimbian Services Unit from Nokia Information Week, 17 de julho 2009 www.informationweek.com/news/mobility/showarticle.jhtml.de articlade igual 218 50 12 11 54 Sony Reader Ioarresodead Gizmodo 3 de março 2010 www.gizmodo.com/548 66 67 Sony-Reader-UO-ARI-SO-DEAT 55 Ovtemigt falando Visome Companhias Nevergive Engine Collins 2009 sobre o autor Nono Ribeiro, gestor focado no negócio dos mídia em plataformas digitais. Desde 2008, é diretor de negócio multimédia do Grupo Control Invest. Anteriormente esteve mais de 8 anos a gerir a unidade de negócios da internet do Grupo Cofina Media, onde viabilizou economicamente os projetos digitais deste grupo editorial. Entre 1997 e 2002, foi consultor do secretário de Estado da Comunicação Social para a área digital. Fundou, em 1995, o ZTE Telefonia Virtual, que durante os 7 anos de existência foi a referência na indústria de rádio. É embaixador para Portugal da única Associação Mundial de Profissionais e Líderes em Operações e Tecnologia de Publicidade Online. Demonstra-se regularmente a escrever artigos de opinião para o jornal Meios e Publicidade. Licenciou-se em Economia na Universidade Católica de Lisboa, onde também concluiu um curso avançado de Gestão de Empresas Tecnológicas e uma pós-graduação em Gestão de Mídia e Entretenimento. Blog: www.cibertransistor.com. LinkedIn: www.linkedin.com/in/Nono Ribeiro. Título: Gerir na Era Digital. Autor: Nono Ribeiro. Prefácio: Rui Peguisb. 978, 4467, 5241, 8. Copyright: Nono Ribeiro, 2010. Revisão: Sandra Dias Lucas, Isabel Rei, Eduardo Ribeiro e Paulo Fonseca. Capa: Hugo Vicente. Paginação: José Galvão e Hugo Vicente. Apoio técnico na publicação: José Galvão. Fotografia: Rui Freire. Lucros da venda deste livro revertem a favor da Cerci Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados. Avelino Teixeira da Mota. Lotei 1950, 033, Lisboa. Telefone: 351, 218.391.700. Fax: 351, 218, 59, 87, 48. E-mail: geral@cercilisboa.org. www.cercilisboa.org.editor: lulu.com, 3101 Hillsborough Raleigh, 27.607, 5.436.